Hi students, how are you? Are you good? Vamos começar a nossa aula de número 40, mas antes, chega aqui comigo para a gente poder dar uma lembrada nos recados importantes aqui para vocês. Olha só, o que é importante a gente lembrar aqui, né? As atividades obrigatórias lá no Classroom, né? Para que você possa garantir a tua presença. Então você acessa a atividade obrigatória, executa a atividade e envia. Aí assim a gente já consegue marcar a tua presença, tá bom? Não deixe de usar o mural para conversar com o seu professor, para poder tirar todas as dúvidas, dicas, questionamentos, o que quer que seja importante, tá? E o pessoal que pega as trilhas pedagógicas, de entrar em contato com a escola para poder marcar, para buscar, e depois das atividades executadas, de você marcar de volta lá para devolver, que assim o seu professor pode corrigir e dar as suas notas também, tá bom? E marcar sua presença lá, beleza? E aí, o que a gente falou na aula passada? Vamos relembrar rapidinho? Olha, nós falamos sobre anúncios e as suas características e praticamos algumas questões de vestibular e o Enem, né? Eu lembro que eu dei para vocês um parâmetro assim meio rápido até que foi, mas justamente sobre as características que você encontra em textos de propagandas e anúncios. E a gente praticou um pouquinho com algumas questões do Enem e do vestibular da Unesp também. Hoje, pessoal, o título da nossa aula é Do It One More Time and Done. Vamos fazer isso só mais uma vez e acabou, tá bom? E nós vamos praticar algumas questões do Enem com imagens. Então a gente vai continuar focando nessa história aí de questões com imagens para a gente poder ficar craque e praticar bastante, tá bom? Então vamos para o nosso warm-up. No nosso warm-up nós temos aqui uma imagem com um anúncio de um refrigerante, né, mais especificamente da Coca-Cola, e diz assim, né, Open a Coke, Open Happiness, é o que está falando aqui. Nós temos uma imagem bem bonita, um campo, sei lá, parece que é um parque, está ensolarado, tem até uma joaninha aqui e uma pessoa, né, então um dia bem bonito, é o que parece. Sendo assim, vamos responder 4 perguntas. Number 1. According to the picture, what season of the year is represented? De acordo com a imagem, qual estação do ano está sendo representada ali? 2. What place may it be? Que lugar que deve ser esse? Eu dei uma ideia para vocês já, mas eu quero que vocês respondam em inglês. 3. Can you see a person? Você consegue ver uma pessoa na imagem? 4. Does it suggest a happy moment? Por um acaso essa imagem ela sugere um momento feliz? Já eu vou explicar o porquê dessas perguntas, tá bom, pessoal? Respondam aí, já volto.
Let's check. Vamos checar? Na número 1 eu tinha perguntado, according to the picture, what season of the year is represented? De acordo com a imagem, qual estação do ano está sendo representada? It's either summer or spring. Eu não sei o que você colocou aí, mas na minha opinião, né, ou é o verão ou é a primavera, tá ok? Number 2, what place may it be? Que lugar que deve ser esse aqui? Maybe a park, talvez um parque, ok? Nossa, agora que eu vi aqui, eu não sei se isso aqui parece uma outra mão. Sei lá, para mim parecia que era uma pessoa só, mas talvez tenha até mais de uma. Bom, enfim. Number 3. Can you see a person? Que é justamente o que eu perguntei no número 3. Você consegue ver uma pessoa aqui? Yes, I can. Sim, eu consigo. Pelo menos do lado de cá, do lado esquerdo tem. Number 4. Does it suggest a happy moment? Essa imagem, tudo isso daqui, sugere um momento feliz? Yes, it does. Sim, é um momento feliz. Então, reparem que a gente deu uma secada nessa imagem. A gente foi a fundo buscando uma série de informações e a gente foi atrás na imagem. Sendo assim, dá uma olhada agora aqui, a mesma imagem que eu já descrevi para vocês antes, está aqui de novo. E daí eu tenho uma questão para vocês poderem ler e marcar a alternativa correta. Olha, a foto ao lado é uma propaganda de um refrigerante. Ela sugere, letra A, que esta bebida só pode ser consumida em dias de sol. B, que o consumo só pode ser feito em locais abertos. C, que ao abrir uma coca você se sente em um parque. D, que ao abrir uma coca se abre a felicidade. E, a conexão entre o sol e o prazer da bebida. Vou dar um tempinho para vocês poderem marcar a resposta certa. Vamos lá. Então vamos checar a nossa resposta aqui da nossa primeira atividade da nossa aula. Eu tinha perguntado assim, né? A foto ao lado é uma propaganda de um refrigerante e o que essa propaganda sugere? De acordo com todas as alternativas que eu já fiz a leitura aqui antes para vocês, a correta é justamente a letra D, que ao abrir uma coca se abre a felicidade, que é justamente o que está escrito aqui na parte verbal. Open a Coke, open happiness. Abra uma coca, abra a felicidade. O que, consequentemente, está muito conectado com a imagem, porque a imagem sugere felicidade, alegria, um lugar bonito, né, um dia bonito, né? Aliás, eu acho uma propaganda muito perigosa, né, gente? Porque significa que para você ser feliz você tem que abrir uma coca? Não necessariamente, né? Mas a alternativa certa é a letra D. As outras que falam sobre que consumir somente em dia de sol, só pode ser local aberto, que você se sente num parque, enfim.
não condiz com o que a gente está vendo aqui, tá bom? Bora seguir. Então, olha só. Qual é a dica que eu trago para vocês a respeito dessa atividade que a gente acabou de fazer a respeito do anúncio da Coca-Cola, né? Quando a gente fala sobre você interpretar um anúncio e de você interpretar uma imagem, né? Lembrando, né? Ampliando a nossa ideia de texto. Texto é tudo aquilo que transmite uma mensagem, uma informação para você, podendo ser verbal ou não. Então a dica é: frequentemente as fotos trazem dizeres, seja em cartazes ou placas. Não os ignore. Em fotos de lugares, busque pistas na paisagem. Às vezes é possível identificar períodos históricos ou épocas do ano. Foi justamente o que a gente fez. Você não podia ignorar o que estava escrito, porque ali você encontrou a melhor resposta. E você foi buscando dentro da imagem pistas sobre a paisagem, né? Você conseguiu identificar que época do ano que era e tudo mais. Então é muito importante você ir buscando essas características na imagem que vai te ajudar vai levar você a uma resposta mais correta, tá bom? Outra dica: se a imagem traz pessoas, busque pistas nas expressões dos rostos para ter informações sobre o seu estado de espírito. Confira também as roupas para ter uma ideia da época, de quem são as pessoas. Alguns profissionais usam uniformes ou vestimentas características, tá? Então, sobre interpretar uma imagem que tem pessoas, vamos fazer isso agora. Venham comigo aqui, ó. Temos uma outra propaganda, algumas pessoas aqui, aparentemente elas estão em cima sentadas no capô de um carro, tá? Parece que é um capô de um carro. E diz assim, olha, weekends were made for whiskey. Não traduzo mais. 1, 2, 3 e 4 para vocês poderem responder. Sobre a imagem, vamos buscar informações na imagem. Are these people happy or sad? Number 2, what are they wearing? O que as pessoas estão vestindo? Na número 1, te perguntaram se as pessoas estão felizes ou tristes. 3, is this photo from old times or current times? Se essa imagem, se essa foto é antiga, né, de tempos antigos, ou do momento presente. E a número 4, when are they having fun? Quando que eles estão se divertindo? Então vamos buscar aí na imagem essas informações. Já volto para conferir. Então, olha só, esse exercício, pessoal, foi justamente para mostrar para vocês que o fato de você buscar todo tipo de informação possível na imagem é muito importante para você fazer a questão, tá bom? Então, vamos checar aqui, olha só.
As pessoas estão felizes ou tristes? They are happy. Dá para ver nitidamente que elas estão felizes, tá? É o que eu perguntei na dica, né? O que eu mostrei na dica. Buscar o estado de espírito te ajuda bastante. What are they wearing? O que elas estão vestindo? T-shirts, shorts, overall, né? Camisetas, camisas, shorts. Aqui a menina parece que está com um macacão, né? Number 3. Is this photo from old times or current times? Se a foto é antiga ou do tempo presente? Current times, é do tempo presente. A gente percebe isso justamente pela vestimenta deles, né? When are they having fun? Quando que eles estão se divertindo? Essa informação a gente já pega na parte escrita, né? No texto verbal. On the weekend. Weekends, nos finais de semana, que é justamente quando eles estão se divertindo. Sendo assim, nós já temos informações o suficiente sobre as duas imagens que a gente viu aqui na nossa aula. Eu quero que vocês façam essa questão aqui, olha. O que as duas propagandas sugerem? Nós já sabemos das duas, destrinchamos as duas já, né? O que elas sugerem? Que as duas bebidas são consumidas por qualquer pessoa. B, que a Coca traz felicidade, mas o uísque não. C, que o uísque é feito para momentos de alegria, mas a Coca não. D, a venda de ambas precisa respeitar a idade legal de consumo nos fins de semana. E E, que a Coca traz felicidade e que o uísque foi feito para os fins de semana. Então eu vou dar um tempo para vocês poderem analisar de novo as imagens, reler as alternativas e responder. Daí eu já volto para a gente poder conversar. Todas as informações, pessoal, que a gente buscou das imagens, elas são muito importantes para levar a gente à resposta correta, tá ok? Então, mais uma vez, é muito importante você considerar os dois tipos de linguagens, a verbal e a não verbal. Além do que está escrito, você buscar também as informações da imagem como um todo, né? O que você tem de não escrito ali, a não verbal, beleza? Daí você consegue chegar a determinadas conclusões. O que as duas propagandas sugerem? Que as duas bebidas são consumidas por qualquer pessoa? Não, porque se você olhou com calma a do whisky, ali fala justamente sobre a questão da idade. Dependendo da idade, não pode ser consumido. B, que a Coca traz felicidade, mas o whisky não? Muito pelo contrário. O whisky, as pessoas estão muito felizes ali. C, que o whisky é feito para momentos de alegria, mas a Coca não? A imagem da Coca mostra um momento de muita felicidade também, né? D, a venda de ambos precisa respeitar a idade legal de consumo nos fins de semana? Nada disso. Sobre a questão de idade, de vender, dependendo da idade, é só sobre o uísque. E também não fala nada do fim de semana, de ser consumido somente no fim de semana.
Que a Coca traz felicidade e que o uísque foi feito para os fins de semana? Sim, letra E, que é a resposta correta. Tá bom? Justamente o que está escrito principalmente na parte verbal, tá? Bora praticar mais, só que agora aqui no nosso quiz, beleza? Vejamos aqui. Temos uma outra, na verdade esse aqui já é um cartaz e ele traz uma determinada informação, tá? Que diz assim, olha, the future is in your hand, vote. Lembra, gente, eu já falei isso para vocês, o enunciado traz muitas dicas acerca da imagem ou do texto que está ali, tá bom? Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Beleza, você já sabe do que se trata, tá bom? Número 1, o cartaz ao lado. A, incentiva as pessoas a votarem ou informa liberdade na decisão de votar ou não, já que nos Estados Unidos não é obrigatório. 2, qual a conexão entre a linguagem verbal e a não verbal? A bola de cristal que indica o futuro que está nas mãos das pessoas ou o futuro que não depende do voto? Sendo assim, leiam com calma as alternativas, pessoal, e comparem bastante com o que está escrito e a linguagem verbal e não verbal ali do cartaz, para você poder chegar à resposta correta. Vamos lá? Então vamos conferir. Vamos ver se você deu a resposta correta aí. Olha só. Nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Nós temos aqui uma imagem que diz The future is in your hands. O futuro está nas suas mãos. Vote. Vote. Né? E tem uma bola de cristal e duas mãos assim, meio como se estivesse lendo a bola de cristal, vendo na bola de cristal, algo assim. Então é o seguinte, o cartaz ao lado, ele incentiva as pessoas a votarem, quando ele fala que está nas suas mãos. Número 2, qual é a conexão entre a linguagem verbal e a não verbal? Letra A bola de cristal que indica o futuro que está nas mãos das pessoas, né? Então a gente sabe que a bola de cristal tem essa coisa de ver o futuro, né? E ali está escrito que o futuro está nas suas mãos, por isso que você teria que votar. Beleza? Então vamos encerrar a nossa aula. O que a gente conversou hoje? Hoje eu trouxe para vocês mais dicas sobre como interpretar imagens, tá? Importantíssimas. E daí a gente fez algumas questões do Enem justamente com as imagens. Então é o seguinte, essa aula, esse material vai estar disponível para vocês na plataforma, então assistam de novo, praticam mais, tá, gente? É prática, não pode parar mesmo, se preparar para as provas que vocês irão fazer futuramente. E qualquer dúvida, seu professor está lá para te responder também, ok? So, bye bye and see you next class.